Uma boa tarde a todos. Eu queria só dar duas palavras de agradecimento em nome do Canto Redondo, a nossa editora, que é uma editora especializada na área do património, da ciência, e que, de facto, a partir do momento em que afunilámos o nosso interesse para o livro em si e para a edição, criámos também uma plataforma de distribuição, um espaço livre, que chegou para a valorização do livro que nos chega às mãos através do Porto de Lisboa, e por isso estamos aqui a empreender. Este é o primeiro evento para empreender estas jornadas de apresentação de um livro e para a sua valorização. De facto, este livro não é uma edição nossa, é uma edição do autor, do Daniel Protásio, é uma edição de 2016, a edição da sua tese de doutoramento, lá está com um grande patrocínio da Administração do Porto de Lisboa, aqui presente na pessoa do Sr. Diretor Ricardo Medeiros, muito agradeço, e também com o patrocínio da Fundação Oriente, e que nós queremos, e temos que dizê-lo, na área das ciências sociais, é de facto uma iniciativa muito corajosa, não só da parte dos patrocinadores, mas mais que tudo da parte do autor, insistir e conseguir que a nossa investigação tenha depois o formato de um livro que pode chegar às pessoas, porque senão estamos a produzir conhecimento para as gavetas e não é esse o nosso propósito. As ciências sociais querem chegar às pessoas e querem que as pessoas comuniquem connosco. É assim que o conhecimento gera valor. Nesse sentido, também quero dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Diretor, ao Silvestre Lacerda, por nos acolher, ainda por cima, em ocasião da exposição sobre o Fernão Lopes. Portanto, neste momento temos 3 guarda-mor aqui representados. Temos o Sr. Silvestre Lacerda, vamos falar sobre o 2º Visconde de Santarém, e temos aqui a presença do Fernão Lopes, que nos acolhe e que nos permite estar aqui de alguma forma confortáveis a falar sobre esse ofício, do que é esse ofício. Não me posso alongar mais, porque eu de facto quero também ouvir o Daniel a falar sobre o 2º Visconde de Santarém. Será uma figura para alguns desconhecida, para outros muito familiar. A verdade é que a investigação nos permite trazer e permite ao investigador, e por isso regozijo-me pelo Daniel, de poder estar a falar às vezes de poços de conhecimento que estão ali à espera de ser resgatados e que nos podem de facto informar sobre este ofício, sobre o que é fazer história em Portugal, o que foi fazer história no século XIX, e como é que isso chega até nós e como é que nós agora recuperamos, para que recuperar essa memória. E disso espero que seja o tema de conversa para este espaço autor, que é o espaço é o primeiro espaço autor do Espaço Livre. Queremos que o autor fale sobre aquilo que fez, sobre o livro que gerou, e daí convidarmos o Silvestre Lacerda para apresentar o livro. E então não vou gastar-vos mais tempo e passar a palavra já ao Sr. Diretor. Muito bem-ajam pela vossa presença. Estamos a vosso dispor para qualquer contacto e para qualquer informação que precisem. Força. Ora bem, vamos ver se... Então, muito boa tarde a todos. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito particularmente, enquanto, naturalmente, diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas dizer-vos que todo o reconhecimento deve ser dado a quem realizou este trabalho, ou seja, ao Daniel Protásio. Sei que por vezes não é fácil esta pronúncia, em particular de quem vem do Norte, relativamente a estas formas da grafia do nosso nome, mas mesmo assim acho que é
aquilo que é de relevante relativamente ao que nós hoje estamos aqui a celebrar. Dizer que também, naturalmente, esta aventura que aqui nos traz fruto exatamente deste trabalho de promoção do livro e de promoção do livro impresso, é uma outra aventura nos nossos dias, de quem tem vontade de continuar a conhecer melhor aquilo que não só nos foi legado, mas sobretudo também aquilo que vai sendo produzido em termos de conhecimento e de atualização do conhecimento, que é exatamente sobre o que esta obra nos traz. Eu não vou também demorar muito tempo, porque eu acho que o fundamental é provavelmente ouvir o autor, mas não queria deixar de, logo à partida, dizer que, do meu ponto de vista, vale a pena mergulhar nesta obra que, de alguma forma, nos ajuda a perceber não só o século XIX, mas eu diria que projeta muito mais daquilo que foi o século XIX e as vivências do segundo Visconde de Santarém. Ou seja, nós nesta obra temos reflexão, o que não é muito vulgar nos nossos meios académicos, muitas vezes, e corríamos aqui um risco sério na leitura desta obra de acumulação de documentos, de acumulação de factos, de acumulação de perspectivas, sem ter uma reflexão sobre essas mesmas perspectivas. Portanto, os acontecimentos que aqui nos vão sendo tratados e trazidos têm sempre uma perspectiva teórica, uma perspectiva de enquadramento teórico daquilo que é o ofício do historiador. E queria naturalmente felicitar o Daniel, permita-me que o trate desta forma, exatamente por este exercício que ao longo destas páginas, destas 300 páginas, nos brindou relativamente ao trabalho que foi desenvolvido. E ele resulta naturalmente tal qual como está muito bem expresso logo na introdução, ou seja, nestas primeiras notas explicativas, quer a primeira nota, quer a segunda nota explicativa, portanto, que resulta de uma tese de doutoramento que foi depois adaptada, que foi depois pensada para o grande público, pensada para uma publicação com características diferentes daquelas que são as características do labor académico, nomeadamente do aparato crítico que é sempre necessário e que faz parte integrante daquilo que é a maneira de tratar e de apresentar os argumentos que vão sendo desenvolvidos ao longo dessa mesma tese, e queria aqui realçar também um aspecto que na edição portuguesa tem sido muitas vezes descurado, que são a existência de índices. Nós aqui, naturalmente, que é uma primeira abordagem a este índice remissivo nomástico de autores e figuras históricas, ou seja, que nos ajudam a contextualizar, diria que é uma parte importante para conseguirmos perceber como é que o livro vive e de quem é que o livro também faz parte. E é interessante nós conseguirmos percorrer o conjunto das personalidades ou das personagens que estão imbuídas neste espírito do próprio livro e a quem o Daniel foi dando corpo, foi chamando pelo nome e chamando também, como se costuma dizer, à colação, na forma como vai expondo as matérias aos quais ele se vai dedicando.
Naturalmente que não podia deixar de fazer aqui uma primeira nota muito curiosa relativamente à forma como este livro vê a luz do dia. Achei particularmente interessante este recurso, diríamos, ao crowdfunding, como forma de nós hoje também termos outras possibilidades de conseguir um envolvimento e provavelmente um envolvimento social mais amplo, mas naturalmente aqui também aos patrocinadores, desde a Fundação para a Ciência e Tecnologia até naturalmente ao Porto de Lisboa, à Fundação Oriente, à Symington e à Fitembal, que têm parte integrante naquilo que é o patrocínio relativamente a uma aventura que eu imagino que seja uma aventura por vezes dolorosa, quando nós não conseguimos ver que o nosso trabalho tem possibilidades de ter um público mais alargado. Mas a publicação desta obra, eu acho que vai conseguir chegar, e com este contributo da distribuição também a outras possibilidades e a outros interessados relativamente àquilo que nos é apresentado. Em termos muito simples, diria que nós temos aqui, eu acho que o autor não me vai desmentir completamente, temos efetivamente aqui um retrato de corpo inteiro. Eu sei que ele não gosta completamente, porque nós não gostamos muito de dizer está aqui uma obra definitiva. Não, é uma obra que está toda ela sempre em construção, mas ao momento em que é escrita, nós podemos dizer que temos aqui um retrato do corpo inteiro do segundo Visconde de Santarém. E, desse ponto de vista, ao passar em revista todos os aspectos que nos são aqui apresentados, quer do ponto de vista biográfico, com algumas notas interessantes, não só da sua vivência e do seu enquadramento, sem correr riscos do ponto de vista daquilo que tem sido apresentado, de visões mais negativas, que têm a ver sobretudo com o período em que o segundo Visconde de Santarém, e pela atividade que ele desenvolve na luta política em Portugal, numa época, diríamos, conturbada, como foi aquela que desembocou na Guerra Civil, a anterior que desembocou na Guerra Civil, e depois todas as suas sequelas que se vão mantendo ao longo de todo o século XIX, mas dizia que tentar ultrapassar visões caricaturais ou geográficas é isso que caracteriza esta obra. E, de alguma forma, nos permite ter uma abordagem não só das vivências pessoais do Visconde de Santarém, enquanto homem, mas também da sua obra. Dizermos que ele tem uma apetência especial por aquilo que são as 2 ou 3 linhas, se quisermos, de pensamento, de justificação do ponto de vista do Estado e do ponto de vista da nação, ou seja, aquilo que é a visão mais tradicional de sustentáculo ou de conservadorismo, como o autor faz referência relativamente às cortes e a todo o papel do envolvimento social que isso implica relativamente às cortes, e a prioridade dos descobrimentos e, naturalmente, também, decorrente dessa mesma prioridade dos descobrimentos, a prioridade da presença em África e da justificação das aspirações de Portugal nessa mesma divisão que se estava a começar a assistir entre as várias potências relativamente à África, e que depois vai naturalmente culminar com o Tratado de Berlim e toda
a discussão e fixação de fronteiras, ou pelo menos da identificação que é pela ocupação do território que se justifica. É uma outra tese que é contrária àquilo que o Visconde de Santarém defendia, que era pela necessidade e pelo antecedente histórico que se devia justificar a presença em África. A tese que é vencedora, que é a tese das potências, nomeadamente da Inglaterra, da França e da Alemanha, é pela ocupação dos territórios. E, portanto, toda esta matriz de pensamento do Visconde de Santarém está aqui bastante desenvolvida do ponto de vista do que é o seu trabalho. E o seu trabalho enquanto, diríamos, de preparação para a carreira. E aqui queria dizer, e está muito claro do ponto de vista não só do perfil que nos é traçado quando estudos e preparação para a carreira diplomática, ou seja, há aqui uma afirmação importante da necessidade de pensar o mérito e não a ascendência ou descendência relativamente àquilo que acaba por ser a transmissão de pais para filhos sem qualquer conhecimento. E isso está muito bem aqui claramente definido quando se faz referência à constituição das diferentes livrarias, ou se quisermos bibliotecas, que naturalmente têm no primeiro Visconde de Santarém uma base importante de ambiente familiar, mas que depois vai ser complementada em momentos diferentes pelo segundo Visconde de Santarém, nomeadamente na primeira constituição da sua biblioteca, a existência depois da biblioteca que ele vai constituir no Brasil, e depois a terceira biblioteca que ele vai reconstituir a partir do saque que se verificou em 1833, se não estou em erro, e que de alguma maneira é fruto de um aspecto muito interessante nesta figura do segundo Visconde de Santarém que aqui nos aparece, que é a sua rede de contactos, a sua inserção numa Europa e na América. Não podemos deixar de pensar os dois lados do Atlântico e a maneira como o Visconde de Santarém foi capaz de olhar para estes dois lados do Atlântico na sua rede de comunicações. Mas, provavelmente aqui, o que eu gostaria também de salientar é o facto do segundo Visconde de Santarém estar profundamente ligado a esta casa, e estar ligado a esta casa numa concepção típica do século XIX, ou seja, em que nós não podemos esquecer que os arquivos não eram arquivos públicos, no sentido que nós hoje os entendemos, eram arquivos que estavam, sobretudo, orientados para servirem de base ao trabalho das universidades e ao trabalho dos eruditos e académicos. Portanto, não era um acesso livre aos arquivos, mas que nós vamos aqui encontrar umas formas diferentes e uma perspectiva diferente de divulgação que o segundo Visconde de Santarém vai olhar para estas matérias. Naturalmente que a sua influência está muito baseada naquilo que foram as suas vivências por toda a Europa, mas também na América, e chamar a atenção para o método histórico como base essencial do seu trabalho. O método histórico que ainda está e é muito subserviente relativamente, diríamos, a um positivismo avant la lettre, que ele vai seguir muito colado à necessidade dos documentos e à organização dos documentos para
sustentar as suas teses, sustentar as suas afirmações, sustentar aquilo que é também a sua atividade política e diplomática. E esta perspectiva com que o 2º Visconde de Santarém acaba por olhar para a própria historiografia e para a ação diplomática é essencial para nós conseguirmos perceber bem esta figura, ligada naturalmente foi ministro de Dom Miguel, mas que tem esta preocupação. Aliás, é depois muito curioso uma pequenina nota que o Daniel nos traz, mesmo relativamente à data de limite, relativamente ao final da sua atividade, situando-a em 1833 e não em 1834, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, para usar a linguagem mais atual. E que claramente aqui nos aponta para essas formas de olhar para a maneira de fazer a diplomacia, mas fazer a diplomacia com um conhecimento muito profundo daquilo que são as aspirações de Portugal, aquilo que é a história de Portugal e a projeção dos interesses portugueses fundados exatamente naquele conhecimento que ele tinha desenvolvido. Nós podemos ver que nas suas grandes obras que aqui são apresentados, nós vemos esta espessura de conhecimento e esta tentativa que depois o Daniel chega a fazer, esta incursão quase por via daquilo que o Fernando Rodel fala da longa duração, mas que o Visconde de Santarém também tem essa preocupação, particularmente mesmo em situações que hoje quase podemos dizer mitológicas. Quando nós falamos de Ourique e das duas batalhas de Ourique, e quando falamos dos lusitanos, e quando percebemos que a arqueologia pode ser parte integrante desta mesma longa duração e de fixação de uma comunidade num território que é o território que hoje que é o nosso, que é hoje o território português. E esta forma de olhar para esta longa duração, ele também vai trazê-la para a própria organização dos seus trabalhos e o corpo cronológico, diríamos assim, o corpo diplomático, nessa perspectiva mais ampla, ele vai organizar os seus trabalhos exatamente nestes quadros elementares que de alguma maneira vão pontuando a sua maneira de olhar e de desenvolver este mesmo trabalho. Naturalmente que todas as dificuldades que ele vai enfrentando, fruto das vicissitudes que teve que vencer, teve que enfrentar, desde naturalmente todos estes aspectos associados ao chamado exílio em Paris, à forma como foi capaz de encarar todos esses constrangimentos, mas não deixando de ter presente que estava efetivamente aqui a conhecer um pouco mais daquilo que era a prática historiográfica em Portugal. Naturalmente que um trabalho que também é aqui citado, do João Carlos Garcia, no âmbito daquilo que são os trabalhos de cartografia e do conhecimento da cartografia, trazendo a prioridade dos descobrimentos, trazendo a prioridade dos portugueses relativamente a esta matéria. É outra área que também aqui nos é apresentada e que é discutida. E este aspecto que eu há pouco falava das várias polémicas em que o Visconde se vai envolver e que é capaz de transmitir com essa preocupação sempre de demonstrar, com esta preocupação sempre de
juntar mais um documento, juntar mais um elemento de prova, ou que ele entendia que poderia ser um elemento de prova para os trabalhos que estava a desenvolver. Portanto, queria-vos ainda, sem dizer muito mais, algumas coisas que na parte das conclusões, que é também curioso, relativamente ao trabalho que aqui nos é apresentado. Portanto, ele metodologicamente segue exatamente o cânon académico e como uma tese, e isto é importante porque é efetivamente a apresentação de uma tese. Nas suas conclusões, o Daniel faz referência àquilo que ele considera como palavras-chave do ponto de vista da concepção que o segundo Visconde de Santarém nos vai trazendo. A noção de história, a noção de atividade política, a noção de nação e a noção de sistema. E ele depois explicita aquilo que, de alguma forma, nos vai trazer algumas outras ideias importantes, como, por exemplo, que a recusa do conceito de decadência, em que claramente o segundo Visconde de Santarém é de um dos polémicos do ponto de vista da historiografia e da historiografia do romantismo, que tem na noção de decadência uma das suas formas de alimentar a poesia, a literatura, a própria história também, e a concepção e o desenvolvimento da história, mas também não deixa de referir, e esse me parece também outro dos aspectos importantes, que é o Visconde de Santarém numa perspectiva do tradicionalismo aristocrático, constitucional, convencional, historicista, nacionalista e estatista, tanto triunfalista como ponderado. Ou seja, um leque muito alargado de caracterização daquilo que é esta personagem nas suas diferentes facetas. E aqui não posso também deixar de referir que é enfatizado o labor documental e historiográfico na Torre do Tombo, que o Visconde de Santarém dirigiu, memória viva e quase sagrada das tradições do Estado, dos deveres e dos privilégios dos corpos sociais e dos feitos da nação. Portanto, esta noção que o arquivo é parte importante das evidências de uma sociedade, em que o arquivo é aquilo que vai permitir conhecer, mas ao mesmo tempo reconhecer como atores sociais e como parte integrante das vivências de uma sociedade, é entendido pelo próprio Visconde de Santarém naquilo que é a sua produção. Por último, queria aqui chamar a atenção para a profusão e a atualização das fontes e da bibliografia usadas pelo Daniel. Ele deixa-nos aqui uma nota relativamente ao período em que foi defendida a tese, 2009, mas não deixa de, na publicação, fazer referências a outros trabalhos e a outros acontecimentos que tiveram lugar posteriormente. Portanto, este cuidado de uma atualização constante relativamente àquilo que é aquilo que foi o seu corpus documental, mas ao mesmo tempo também aquilo que vai sendo produzido em termos de conhecimento relativamente ao Visconde de Santarém, faz referência. Queria aqui mesmo fazer referência aqui da documentação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo aos manuscritos da livraria. Como hoje nós muitas vezes olhamos para as dificuldades que temos em encontrar relatos da época, o Visconde de Santarém, apesar de ter sido uma coleção de livros e de apontamentos apreendidos em 1833, temos esta felicidade também aqui de ter relatos na primeira pessoa, apontamentos que provavelmente serviriam para a escrita de umas
umas memórias mais consistentes, mais desenvolvidas pelo próprio Visconde de Santarém e que nós vamos depois encontrar de uma maneira mais generalizada. Esta preocupação de organização das fontes e bibliografia, não uma lista alfabética, mas alguma organização e classificação destas mesmas fontes e bibliografia, é uma boa metodologia, embora sempre estando condicionada pelos critérios relativamente à classificação. Mas isso é natural e é inevitável em qualquer classificação. Muitas vezes temos sempre dificuldade de dizer isto ficaria melhor aqui, ficaria melhor ali, podemos sempre ter, mas o que é um facto é que está aqui e que, de alguma forma, esta maneira de olhar para uma bibliografia e a apresentação das fontes e bibliografia mais fácil de manuseamento, mais fácil de consulta, transformando o livro num também instrumento de conhecimento, também transformando o livro eu diria quase num desafio para o desenvolvimento de futuros trabalhos que esperemos que o Daniel nos possa vir continuadamente, como já tem feito, mesmo depois de publicada a tese, mesmo depois de publicado o livro, nos tem vindo a trazer, usando as tecnologias e usando as formas que hoje, felizmente, nós vamos dispondo para ir atualizando. Portanto, é uma leitura que eu vivamente recomendo, que vai naturalmente também fazer não só o conhecimento, mas também uma reflexão sobre o século XIX em Portugal e esta projeção para um debate político que hoje tem muitos contornos interessantes relativamente àquilo que continua a ser uma parte importante das nossas vivências. Portanto, os meus parabéns ao Daniel, também naturalmente esperar que a obra possa ter uma difusão maior e que de alguma maneira possa interessar e possa motivar outros trabalhos. Muitos parabéns. Então, muito boa tarde a todos. Não posso deixar de começar por agradecer este desafio que foi lançado pela editora Canto Redondo, nesta sua plataforma de espaço livre. Agradecer especialmente à Lia Nunes, que foi a minha interlocutora persistente e sistemática para que tudo o que está a acontecer hoje fosse possível. Agradecer naturalmente ao Sr. Diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Silvestre Lacerda, não só pela oportunidade que é dada de estarmos aqui hoje neste espaço que o Visconde considerava sagrado, embora não fosse aqui, mas a ideia e o arquivo em si, sim, sem dúvida, e que é, como eu explicarei, na minha perspectiva, um instrumento essencial na investigação da história em Portugal e da cultura em Portugal. E, naturalmente, last but not least, agradecer a presença do Dr. Ricardo Medeiros, da Administração do Porto de Lisboa, e que instituição que, em boa hora, considerou importante divulgar este livro que patrocinou em 2016. No fundo, eu tirei muitas notas daquilo que o Silvestre Lacerda disse, e vou tratá-lo assim porque é uma figura pública, um especialista em arquivística e, como vimos, alguém profundamente conhecedor da história do ponto de vista, todos os pontos de vista. É uma oportunidade, de facto, para mim, muito importante, porque me permite, através da reflexão dos outros, também refletir sobre aquilo que foi este livro e sobre aquilo que é a minha persistência em estudar a vida e obra do Visconde de Santarém.
No fundo, o livro, só dizer, já foi muita coisa dita e concordo praticamente com tudo, se não com tudo. Fazer só um pequeno resumo de que, no fundo, este é uma tese, como já foi dito, é a adaptação de uma tese de doutoramento, em que é dividida em 5 partes. Cada uma dessas partes pretende ser constituir um pequeno ensaio sobre um dos temas, uma das áreas, as 4 áreas em que o Visconde teve uma intervenção importante e ainda hoje crucial para a cultura nacional, que foram a historiografia, ou seja, a forma como a história é escrita, a política do seu tempo, a diplomacia, a geografia e a cartografia. Também, como já foi aqui dito, começando por um esquiço biográfico que, no fundo, explica os seus interesses intelectuais e as suas raízes culturais, que vêm muito das vivências familiares. Como eu digo no livro, esta trata-se de uma monografia de síntese. Que conceito é este? É um conceito de um tema, ou 2 temas, neste caso, um tema dividido, o pensamento histórico e a ação política, de síntese, porque quer constituir uma síntese de tudo aquilo que, desde os tempos do Visconde de Santarém e desde 1820, sobre ele foi escrito de bom e de mau, porque, como já foi aqui dito, não se pretende, e julgo que não é esse o resultado aqui obtido, não se pretende nem uma hagiografia, nem no fundo o seu contrário, nem uma lenda dourada, nem uma lenda negra, embora estes sejam aspectos que são importantes de estudar. Também já foi aqui dito que teve uma reflexão e numa acumulação de factos, dados e perspectivas. Isso é muito agradável de ouvir. Significa que, no fundo, algo foi conseguido de um trabalho que, na minha opinião, estava por ser feito. Porquê? Porque, normalmente, quem estuda a história política em Portugal não estuda a cartografia, nem a geografia. Quem estuda a geografia e a cartografia normalmente ignora a história política. Quem estuda a historiografia não estuda a diplomacia, etc, etc. Portanto, esta compartimentalização das diversas áreas de atuação do Visconde de Santarém pecavam muito no sentido de facto, não termos esse retrato de corpo inteiro, termos como que uma espécie de visão quebrada, como se fosse uma reconstituição quase de uma peça de cerâmica, não é? Um objeto que estivesse destruído em que faltassem alguns pequenos encaixes que permitissem ter uma visão de conjunto. No fundo, também dizer que é muito importante, cada vez mais no século XXI, haver este encontro, e voltando um pouco atrás, entre os elementos editoriais e comerciais de distribuição, a questão da importância cada vez maior de ações, sejam elas de crowdfunding, sejam elas de divulgação através, por exemplo, do Facebook, eu normalmente consigo comunicar com as pessoas interessadas, com esta comunidade de pessoas interessadas no Visconde de Santarém através do Facebook. É para mim uma ferramenta de trabalho e muitas vezes permite receber feedback que de outra forma é difícil de receber, a não ser em momentos, por exemplo, como aquele em que estamos. Toda a parte da investigação, que também está aqui representada, e toda a parte institucional, não só através do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas também da administração do Porto de Lisboa, porque hoje em dia a cultura está cada vez mais ligada a outros aspectos comerciais, económicos da vida portuguesa. E penso que isso é muito importante referir e é importante louvar também. Como já foi aqui dito também, este arquivo nacional da Torre do Tombo contém, nos seus manuscritos da livraria do Torre do Tombo, vários dos cadernos que em 1833 foram apreendidos ao Visconde de Santarém, quando da derrota
miguelista e da conquista de Lisboa. É uma grande fortuna que assim seja, porque não existem das 3 livrarias que organizou, das 3 bibliotecas que organizou, não existem muitos espécimes, e a maior parte estão aqui na Torre do Tombo. Por outro lado, de 2016 a 2018 até 2019, eu já através de outros projetos fui e encontrei, graças à organização e a um trabalho muito importante que tem vindo a ser feito aqui na Torre do Tombo, encontrei boa parte da correspondência diplomática do Visconde de Santarém. Já consegui estudar qualitativa e quantitativamente, ou seja, estou a preparar textos que têm muito em conta boa parte daquilo que a Torre do Tombo contém, tanto em termos diplomáticos como políticos, e penso que isso também é importante referir. Por outro lado, é interessante perceber que, como já foi aqui dito, no século XIX, a Torre do Tombo era o arquivo do Estado, era o arquivo das elites. E enquanto o Visconde de Santarém, entre 1824 e 1833, é guarda-mor por várias razões. Uma delas é que, se não fosse guarda-mor, e isto é interessante em termos de contextualização, se não fosse guarda-mor, não tinha acesso aos documentos. Ou seja, eram tantos os entraves que eram colocados no acesso, ele tinha que pagar um tal valor por cada cópia que pedia dos documentos, que o rei Dom João VI, em 1824, considerou que era mais fácil ser designado guarda-mor interino da Torre do Tombo do que estar a pagar cada um dos documentos, e cada vez que era necessário fazer uma diligência, haver troca de correspondência e portanto, um avolumar de burocracia. Também é muito interessante, na minha perspectiva, pensar que entre 1824 e 1833, o próprio Visconde o refere, o título de guarda-mor foi comprado. Portanto, ele estava na posse porque tinha, como ele próprio utiliza a explicação, tinha-se encartado. Ou seja, era um título que não era hereditário, mas que tinha que ser adquirido, tinham que ser pagos direitos por isso. E depois, claro, isso não era impeditivo de que houvesse um trabalho de sistematização, de organização dos índices, por exemplo, incentivo a que existissem aulas de diplomática e que houvesse admissão de alunos de diplomática do célebre João Pedro Ribeiro e de Francisco Ribeiro dos Guimarães, no sentido de esses alunos, devidamente preparados em termos técnicos, poderem então ingressar na Torre do Tombo como funcionários, como copistas, como paleógrafos. Em 42-56, quando o Visconde de Santarém já está em Paris e volta a ser designado in absentia, portanto não estava presente em Lisboa, de novo guarda-mor, aí já existe uma outra mentalidade e um outro contexto, que é muito mais próximo daquilo que na minha opinião, a vida da Torre do Tombo no século XX e no século XXI, que é uma designação por mérito e uma designação por utilidade. Isto é considerado útil que o Visconde seja guarda-mor, porque dessa forma pode cumprir melhor a designação como cronista do reino, que é um título que vem do antigo regime, e pode prosseguir melhor os seus trabalhos de defesa da prioridade portuguesa dos descobrimentos e na chegada à África e também na organização dos seus atlas. Portanto, e não esquecendo também, julgo que é importante, que esta segunda designação, a primeira designação é feita através do futuro Duque de Palmela, uma figura que todos conhecemos, um homem de cultura, da diplomacia e da política, e a segunda por um homem que é Costa Cabral, que mais tarde conde e marquês de Tomar, um homem que ideologicamente não estava no mesmo campo, ou não estava
no mesmo campo que o miguelismo que o Visconde servira, neste caso. Portanto, temos aqui designações que são, quase diria, que não são por questões nem partidárias, e nesta altura o conceito de partido já começa a aparecer, já nas décadas de 20 e 30, nem por questões ideológicas, eram por questões de mérito e por questões de utilidade, para bem da defesa dos interesses nacionais e também da cultura nacional. E como também foi aqui referido, um outro pormenor importante, a Torre do Tombo estava sobretudo aberta a académicos e sábios, cuja autorização de acesso era dada pelo desembarque do Paço, ou seja, pelo Supremo Tribunal Nacional. É como se hoje em dia nós, para virmos à Torre do Tombo, tivéssemos primeiro que ter a autorização do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, o conceito é completamente diferente, não é? A operacionalização também, mas é importante perceber o contexto e a mentalidade desta época no serviço ao serviço de um arquivo e ao serviço de uma cultura que eu considero iguais, mas diferentes. Os contextos são diferentes, mas com propósitos muito semelhantes. Foi também aqui referida a questão da importância do método histórico e de um certo utilitarismo demonstrativo. Mesmo Silvestre Lacerda utilizou a expressão elemento de prova, que é quase um conceito, que é mesmo um conceito jurídico, porque aqui estamos a falar de um guarda-mor que tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros e que depois vai informalmente ser designado como a figura da elite cultural portuguesa que melhor pode defender os interesses de Portugal no combate e na defesa da prioridade nacional em África e no Oriente. Era mesmo um elemento de prova, porque ele, sendo um homem que servira ao Estado, que estava habituado à burocracia e à mentalidade do antigo regime e depois também do liberalismo, é um homem que sabe que não bastam argumentos, são precisas provas documentais. E essas provas documentais estão sempre presentes, seja nas coleções sobre as cortes tradicionais, seja nas coleções sobre a prioridade dos descobrimentos nacionais, seja nos atlas. Os próprios atlas, por exemplo, são pensados para explicar século a século como é que o conhecimento que a humanidade tinha sobre os contornos da costa africana se foi desenvolvendo antes, durante e depois da expansão portuguesa. Ou seja, de forma a não deixar qualquer dúvida. Se deixa dúvida ou não, isso nós sabemos que a história é subjetiva, é outra questão, mas que o demonstrou de uma forma cabal e que várias polémicas ficaram aparentemente resolvidas na altura, em Paris, que era o centro cultural da Europa, de facto ficaram. Poucos anos depois, ou mesmo depois da sua morte, houve um esquecimento e houve uma secundarização do seu papel, mas naquela altura boa parte da intelectualidade europeia aprovou aquilo que o Visconde tentou provar e a verdade é que ainda hoje se fala em Casamansa como um território eventualmente português, ou os habitantes reclamam-se de uma herança portuguesa. Não é por acaso que o Visconde escreve sobre Casamansa. Também considero que não é por acaso que Macau continua portuguesa na década de 1840 e depois, muito devido aos trabalhos do Visconde de Santarém. O Visconde, infelizmente, não conseguiu terminar aquilo que era a sua principal obra, a sua grande obra, que era constituída por 3 partes, como também já foi aqui, 2 delas já foram aqui referidas. O corpo diplomático, diplomático no sentido de conter diplomas que são os documentos, não é? Os documentos que se encontram nos arquivos, portanto reproduzidos integralmente, facsimilados,
o quadro elementar, que eram as sinopses, dos documentos e prefácios profundamente eruditos e profundamente contextualizadores, com uma mentalidade aristocrática e com uma mentalidade diplomática, em que é possível perceber todas estas minúcias das negociações, e atenção que isto não é fácil. Quem se interessa por história diplomática, quem se interessa pela diplomacia atual, pela geoestratégia, sabe que são assuntos muito minuciosos e assuntos que têm a ver com aquilo que está legislado e com aquilo que são as relações internacionais. E havia uma terceira parte desta grande obra, que era uma história política de Portugal, que infelizmente nunca veio a lume, mas que era baseado nas sinopses e nas íntegras, uma interpretação da história política de Portugal desde o século XII até ao século XIX, com uma visão que não era de períodos de decadência e de grandeza, mas sim com uma visão de que existiria uma continuidade de longa duração na própria política dos reis portugueses, e uma visão interna e externa extremamente coerente, aquilo que hoje designaríamos por ciência política e relações internacionais, que no caso do Visconde estão muito próximas. Não é por acaso que ele estuda primeiro as cortes tradicionais e que ele vai defender as cortes tradicionais de Lisboa de 1828 como as mais legítimas e as mais impolutas e consagradas de todas as cortes, começando pelas mitológicas de Lamego, que ele também defende, e que na altura toda a gente defendia, porque era próprio da época, antes de Alexandre Herculano, e a questão das relações de Portugal com as diversas potências do mundo, e que faziam de Portugal não aquilo que muitas vezes pensamos, um parente pobre da Europa, que na altura, de certa forma, no século XIX já não era uma potência primordial, mas que para o Visconde não existe quebra de continuidade numa certa inteligência política e estratégica por parte da monarquia portuguesa. Porque quais fossem as dinastias, fosse o ramo de Dom Miguel, fosse o ramo de Dona Maria II, o Visconde, tirando os anos em que lutou a favor do reconhecimento de Dom Miguel, reconhecia a monarquia e reconhecia a dinastia de Bragança como aquela a servir e aquela que serviu sempre durante toda a sua vida, acabando, eu gosto sempre de frisar este pormenor, acabando na miséria quando morre em Paris. Através de investigações que já foram feitas, que eu desenvolvi aqui na Torre do Tombo, já foi possível saber textualmente que quando o Visconde morre em casa de uma irmã que tem em Paris, e é dito textualmente pela viúva que ele não tinha nada de seu, não é? Portanto, um homem que foi guarda-morte, foi ministro de Estado, que teve uma considerável riqueza em Portugal, vai morrer sem pertences, atormentado com certeza por não ter concluído as suas obras, mas com a convicção e com a consciência de que cumpriu o seu dever sempre que pôde e acima daquilo que era possível, fazendo o possível e o impossível por o cumprir. Uma pequena nota também: essa recusa da decadência é muito baseada num comparativismo com outros impérios, com aquilo que o Visconde considerava o Império Persa, o Império Chinês, o Império Japonês, o Império Romano. Diz ele próprio que, por exemplo, o período de ouro da literatura nacional portuguesa foi mais extenso do que o período coincidiu com o período de grandeza militar, e esses dois períodos foram mais extensos do que, por exemplo, os de Roma. Portanto, não tinha qualquer pejo em fazer este tipo de comparações, e eu acredito que o fazia com um conhecimento cabal daquilo que era a cultura clássica, daquilo que eram os textos clássicos, porque apesar de ser um homem que termina os seus estudos aos 16 anos, era um homem de uma erudição e de um conhecimento livresco muito, muito sólido. Basta ler qualquer texto do Visconde de Santarém, mesmo a sua correspondência,
e vê-se que há ali camadas sobre camadas de interpretações e de acumulação de saber que, para nós, meros mortais do século XX, e com conhecimentos muitas vezes muito focados, é muito difícil, na minha opinião, para mim foi muito difícil entender toda esta complexidade e toda esta riqueza. De facto, este livro é intentado como um instrumento de conhecimento, como um desafio de novos trabalhos que eu tenho desenvolvido. É uma monografia de síntese, não pretende ser uma biografia, não é uma biografia. Já desenvolvi outros trabalhos, já desenvolvi uma biografia política e intelectual do Visconde, aí com uma ordem cronológica. Aqui a ordem é uma ordem dessa divisão, é uma ordem de vários ensaios, de vários temas, que, sendo um livro técnico, é no fundo um livro que me dá algum conforto eu voltar a relê-lo, encontrar gralhas, porque as gralhas não há maneira de as evitar, mesmo depois de muitos anos de revisão não é possível evitá-las, mas as gralhas ou as repetições, mas que considero que é um livro atual, e isso é reconfortante e ao mesmo tempo é importante porque enquanto leitor, enquanto investigador, sei que há livros que ficam datados, e todos os livros também ficam datados, claro, mas que é um livro que não perdeu a atualidade porque ainda constitui um instrumento no sentido de que, quando há uma dúvida sobre um determinado assunto, eu recorro a ele, porque naturalmente já não me lembro nem de 5% daquilo que escrevi, mas que continua a ser, também muito através do índice remissivo, um instrumento de recapitulação de temas que estão sempre atuais. A questão da cartografia, a questão da história dos descobrimentos, a questão das redes de comunicação e das redes de saber, de contactos transatlânticos. Por exemplo, 2019, e não vou alongar muito mais, 2019 é o ano em que se comemora tanto o nascimento como a morte de Alexander von Humboldt, o grande fundador de uma visão ecológica e da ciência da geografia humana, e é muito interessante conseguir perceber como é que as várias redes de contacto, as várias redes de sociabilidades mais ou menos trianguladas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, comunicavam umas com as outras, e os saberes eram partilhados de uma forma que hoje em dia são partilhados através de e-mail, através do Skype, através de encontros internacionais, mas que na altura eram partilhados através de cartas e através de sociedades académicas, como as temos também hoje. Só uma última nota. Ao mesmo tempo estava a falar o conhecimento é tão atualizado e está sempre em constante atualização, e é tão importante o trabalho dos arquivos nacionais da Torre do Tombo e não só, que, por exemplo, já foi possível saber que o Visconde continua a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros depois de agosto de 1833. Foi uma polémica, foi uma questão bem complexa e bem complicada em termos argumentativos, porque havia autores que diziam que tinha sido esta data, outros que havia, mas não há nada como os documentos. E, de facto, no arquivo da Universidade de Coimbra, 3 ou 4 cartas foram suficientes para provar que até abril de 1834, embora exilado em Abrantes, o Visconde continua a ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Dom Miguel, com outro protagonismo, porque estava exilado, estava afastado da corte, mas ainda como alguém a quem se recorria para resolver determinadas questões. E termino com esta ideia, com a ideia de que a história não pode ser feita sem os arquivos, e que julgo que também é uma ideia importante e que todos partilhamos. Os arquivos
ganham em ver o seu labor, a sua organização, a sua sistematização utilizados no dia-a-dia, por todos aqueles que gostam de ler, por todos aqueles que se interessam pela história de Portugal, e ver o seu trabalho reconhecido no sentido de organizar a memória. Porque a memória, se não for organizada em livros, em índices, no acesso online aos documentos, não é? 24 horas por dia, nos poupa muito trabalho, não dispensa a consulta presencial, é claro, mas é muito importante. Eu penso que, em conclusão, a arquivística, a história e o próprio tecido empresarial e institucional de Portugal têm muito a ganhar nesta sinergia, que é uma sinergia que se faz muitas vezes em silêncio, sem grande protagonismo, mas que, no fundo, nos permite não esquecer quem fomos, quem somos e talvez perspectivar um dia quem seremos. Muito obrigado. Muito obrigada, então. Precisamente por isso, pela questão da memória e do esquecimento, não posso deixar de agradecer à Sara Charneca e ao José Furtado, à Helena Cabral, todo este apoio que nos permitiu realizar este evento, que agradeço imenso porque, de facto, já surgiram ideias para discutir e para novas discussões e saber que vamos fazer este evento noutros locais, no futuro arquivo do Porto de Lisboa, da Administração do Porto de Lisboa. É bom saber que a investigação recupera, é preciso esquecer para lembrar. Portanto, estamos sempre aqui para que esse labor continue. Bem-ajam. Muito obrigado.